Louvado seja o nome do Senhor por você estar aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu creio que o Senhor tem um propósito cumprir na sua vida nessa noite. Nós temos um desígnio do Senhor sobre as nossas vidas e nós precisamos requerer todos eles, dia após dia, porque o Senhor, Ele é fiel. Amém? E fala para o seu irmão assim, que bom que você veio. É verdade, que bom que você veio, porque grandes coisas o Senhor quer fazer nessa noite. E olhe bem para esse rostinho que está ao seu lado, porque é esse rostinho que vai ser testemunha viva sobre esta terra, sobre este lugar, amém? Quero que você coloque o slide. Eu quero compartilhar com vocês. Tem mais ou menos 20 dias, eu entrei em um propósito de oração com uma amiga. E o Senhor me deu essa palavra. E enquanto eu estava fazendo um propósito de oração pela vida dela, e eu conversei com ela, compartilhei para ela, falei, hoje eu vou pregar para você. Aí ela, ai Jesus, eu falei, eu vou falar para você, você vai falar para mim. E foi muito tremendo, sabe? E ela saiu dali com outro olhar. E eu quero compartilhar com a amada igreja agora, que o mundo, queridos, nós estamos vendo aí fora, através dos noticiários, através dos vizinhos, através dos nossos próprios familiares, muitas doenças, muitos problemas, não é verdade? Se a gente não precisa ir muito longe para a gente ver a dor das pessoas, o lamento das pessoas, como hoje a ciência, como hoje a filosofia, o mundo está se voltando para a área física, para a área do corpo humano. O corpo humano sempre é um motivo de pesquisa. E através das doenças, nós podemos ouvir falar inúmeros nomes. Existem os nomes populares, existem os nomes científicos, não é verdade? Mas existem as doenças que vêm do metabolismo, doenças que vêm da genética, doenças imunológicas, doenças neurológicas, doenças nutricionais que o corpo não produz, doenças psicológicas, doenças causadas por produtos químicos, pela bomba, né? Por diversos produtos, por radiação, outros por doenças que são causadas pelos seres vivos, pelos animais, enfim. Se eu vou ficar aqui listando para vocês, nós vamos ficar aqui dando uma aula de uma medicina, né? Vamos entrar no patamar da medicina. Mas eu quero dizer para você, querido, que as pessoas estão sofrendo. Hoje não se ouve mais falar somente de uma gripe, se ouve falar de HN1, da gripe suína, não é verdade? As doenças estão evoluindo e as pessoas estão sofrendo. E as doenças estão entre mim e você. As doenças têm causado dor no povo de Deus. Homens e mulheres que são fiéis ao Senhor. Homens e mulheres que conhecem a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é verdadeira. Muda para mim, por favor. A palavra de Deus, ela não mente. Amém? Vocês concordam comigo, queridos? Mesmo olhando para o primeiro slide que fala sobre doenças que são visíveis aos nossos olhos, são causadoras de dor. Você pode olhar para esse segundo slide e dizer que a palavra de Deus não mente, que ela é verdadeira? Que a palavra de Deus nos diz que se nós crermos em Deus, o poder dele pode interferir em tudo e em todos. Mas que ele não altera a ordem das coisas que o homem procura estabelecer, respeitando o direito que ele próprio concedeu ao ser humano de traçar o seu caminho através do livre arbítrio. Querido, essa é uma verdade na minha vida e na sua, assim como é uma verdade para todo mundo, para todos aqueles que estão em um momento de dor, de sofrimento. E fazendo uma pesquisa mais profunda, o interessante é que a gente vai pegar os livros de medicina, e os livros de medicina falam muito sobre o Antigo Testamento, porque através do povo hebreu, você pode mudar o slide? Se ouve falar nos princípios da medicina, nos princípios de cura, em bálsamos que eram usados, em remédios que o povo necessitava e que o povo aprendia. E é muito interessante, eu achei muito legal.
E o Antigo Testamento, ele traz essa necessidade de estabelecer a cura sobre o povo. Porque o povo sofria de vários males, de várias causas. Às vezes por intermédio do pecado, às vezes por intermédio de uma maldição, pela desobediência, através de pragas, através de multidões, né? Muitas aglomerações de pessoas. Enfim, as doenças estavam presentes no Antigo Testamento. As doenças causavam dor no povo no Antigo Testamento. O amparo inquebrável dessa relação religiosa e consolidada, porque o povo hebreu era um povo consolidado com Deus. Mesmo assim, mesmo tendo uma religião, mesmo sendo consolidado, edificou um dos mais eficazes conjuntos de normas da saúde pública da humanidade. Em verdade, parte responsável pela sobrevivência do povo de Israel foi porque eles olharam para essa necessidade, para essas causas que o povo estava tendo, pela necessidade de cura, que hoje nós vemos vários resultados daquilo que começou lá no princípio, lá no Antigo Testamento. Olha que tremendo! E através disso, os grandes profetas de Deus, os grandes homens de Deus, assim como Isaías, amém, querido? Um grande homem de Deus, ele já profetizava sobre o povo. O povo estava em lamento, o povo estava sofrendo, o povo precisava de um milagre. E esse grande homem de Deus, ele profetizou, dizendo que haveria cura, que todas as nossas dores, os nossos lamentos, o Senhor levaria sobre ele. Que o nosso Messias, aquele que viria, aquele que ainda ia vir, ele traria a cura sobre as nossas vidas. Olha que tremendo, querido. O povo estava em sofrimento, o povo tinha males, mas o profeta de Deus foi levantado para profetizar sobre aquela nação, sobre aquele povo, que o Messias estava próximo. E assim, querido, Jesus veio. E no próximo slide, fala sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento da promessa. O Novo Testamento fala sobre um povo muito sofrido. Um povo que precisava de cura de Deus. Precisava que o Senhor estendesse a mão sobre ele. E o tremendo é que quando o Senhor nos traz a revelação do Novo Testamento, nós temos essa verdade. A verdade é que qualquer que seja o motivo da natureza da doença, seja de todas elas, podem ser imediatamente curadas pelo poder do sacrifício e do nome de Jesus. Amém? Você crê nisso, querido? Que no Novo Testamento essa é a nossa verdade? Que diante de todas as doenças, de todas as enfermidades, a revelação dessa cura está diante do Todo-Poderoso Jesus Cristo? Aquele que se fez a mim e a você, homem, para sofrer as nossas dores, as nossas enfermidades e levar sobre ele. Essa palavra do Novo Testamento é o clamor de uma alma necessitada. Eu digo uma, porque diante de toda a multidão, diante da humanidade, o Senhor, ele fala comigo e com você diante da minha necessidade, da sua necessidade. Cada um aqui nessa noite tem a sua necessidade. Cada um, quando a gente fala sobre dor, sobre doenças, eu tenho certeza, se você tem um corpo são, você lembra de alguém. Se você lembra que o seu corpo hoje, ele é um corpo restaurado, ele foi curado, houve um milagre na sua vida, você sabe que o nosso Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, não é verdade? Você crê que a alma necessitada, quando ela encontra com o Todo-Poderoso, algo maravilhoso acontece. Há uma experiência de glória que o homem não pode fazer, mas que o nosso Deus Todo-Poderoso pode fazer. Só Jesus pode nos dar essa cura, querido. É a fé que nós temos em Deus que dá a capacidade de pedir a Ele. E o caráter de Deus, porque Deus é fiel, amém, querido? Quando nós pedimos, Ele nos responde. Quando nós clamamos, Ele nos ouve. E
Ele fala maravilhosamente conosco. Eu ouvi há pouco tempo atrás o testemunho da Bianca Toledo. Eu não sei quantos de vocês conhecem. Ela era uma daquelas cantoras, né, do Raul Gil. E depois ela houve uma experiência de conversão na vida dela muito grande. E ela conta que mesmo convertida, o tempo todo ela barganhava com Deus. Ela ia na igreja, ela se batizou, ela era líder, uma grande líder. Ela falou que hoje existem muitos grandes empresários, homens de Deus que estão convertidos porque ela pregou e as pessoas aceitaram Jesus através da vida dela. Glória a Deus por isso. E ela disse que diante dessa autoridade de líder, de uma mulher que pregava, de uma mulher que ia a vários lugares, a várias cidades, a congressos, ela era uma conferencista já. Diante de tudo isso, ela sempre estava barganhando com Deus. Ela sempre queria algo de Deus. E ela disse que ela pedia e Deus dava. Mas se Deus não desse, ela continuava pedindo. E aí, queridos, ela falou para Deus que ela queria casar. E o Senhor disse não. E aí, mesmo assim, ela casou. E aí ela disse que passou muita luta naquele casamento dela. E aí, todo mundo sabe, né? Ela fez uma cirurgia bariátrica, porque ela era bem gordinha. E ela tinha tido um bebê. E ela, com a cirurgia bariátrica, ela não poderia ter tido um bebê. Depois da cirurgia bariátrica, ela teve um bebê. E o tempo todo da gravidez foi uma gravidez de risco. E quando ela teve o neném, ela teve uma infecção generalizada. E ela ficou 2 anos internada, à beira da morte. Ela teve 2 paradas cardíacas. Uma das paradas cardíacas dela chegou a 22 minutos, como se ela estivesse morta. E ela conta, né, tudo isso no testemunho dela. E ela diz que o Senhor deu uma segunda chance para ela. Porque a primeira vez ela não testemunhou aquilo que Deus fez na vida dela. Diante de toda aquela enfermidade, de todo o sofrimento dela ter ficado internada, dela ter ficado totalmente morta naquele hospital. Ela disse que o Senhor recuperou, resgatou, deu um fôlego de vida nela. Para que hoje ela estivesse novamente no altar do Senhor. Mas que ela estivesse não por quem ela era, mas verdadeiramente por quem era o Senhor na vida dela. E eu glorifiquei a Deus ali, querido, mas eu fui confrontada. Porque eu vejo muitas pessoas que são curadas. Muitas pessoas que são curadas nas suas enfermidades. Que veem livramentos de cura maravilhosos. Pessoas que estão com exame, com diagnóstico do médico. Pessoas que estão com cirurgia marcada. E aí o Senhor vai e cura. O Senhor vai e faz um milagre. E essa pessoa se cala. Essa pessoa não diz, foi o meu Deus quem fez isso. Quantos de nós, queridos, já não temos um testemunho de cura, um testemunho de milagre? E as outras pessoas não ouvem que nós testemunhamos que o nosso Deus é poderoso. E aí a Bianca Toledo, ela fala justamente isso. Que o Senhor deu uma chance a ela. Porque ela tinha que contar os feitos de Deus na vida dela. Que ela tinha que mostrar para todo mundo que Jesus Cristo cura. Que Ele tem poder. Que Ele tem o remédio. Aleluias! E foi muito impactante, porque se nós pegarmos as imagens, claro que eu não vou usar as imagens dela, né? Em nome de Jesus, um dia a gente pode trazê-la. São imagens dela praticamente morta. E eu quero dizer para você, meu querido, se você precisa de um milagre, que você receba hoje o toque de cura de Jesus. Mas que você seja uma testemunha do poder de Deus. Não receba hoje o teu milagre e guarde ele somente para você. Receba o teu milagre para você ser uma testemunha viva sobre este lugar. Receba o teu milagre para que você conte que foi o meu Deus quem fez isso. Queridos, assim como no Antigo e no Novo Testamento, houve dor, mas houve muitas curas. Aleluias! Como nós podemos pegar a palavra do Senhor, repassar a palavra do Senhor e contar os feitos de Deus? Ah, como é bom! Como é maravilhoso!
Poder olhar o Salmo 106, perdão, o Salmo 6. Olhar o Salmo 6 e ver ali o lamento de dor de Davi. Como Davi estava sofrendo. Como Davi estava gemendo de dor. Ele estava a ponto, querido, de dizer para Deus, olha só que coisa linda no Salmo 106. 6, perdão, eita glória. Salmo 6, amém? Ele diz, no capítulo 1, ele diz, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Oh, Deus. Eu não sei quantos de vocês já tiveram algum tipo de enfermidade aqui. Alguém já teve alguma enfermidade? Uma dengue. Uma dengue, muitos vão levantar a mão. Mas a verdade, queridos, é que praticamente 99% do ser humano já teve algum tipo de enfermidade. Porque nós estamos sujeitos. Porque o nosso corpo, ele é fraco, né? A palavra de Deus diz isso. Que nós vamos receber um novo corpo porque o nosso corpo, ele é fraco. Mas é terrível quando você tem uma dor. Quando você se sente enferma, doente. O seu corpo não responde à sua mente. O seu corpo, ele fica totalmente quebrado. Assim como Davi se expressa aqui diante de Deus. Os ossos dele estão abalados. Ele clama ao Senhor por uma cura. E se nós fizermos uma leitura mais profunda desse texto, a palavra de Deus diz que não fala qual é a doença que Davi estava sofrendo nesse momento, mas diz que era uma doença fatal. Era tão fatal a ponto dele declarar para Deus que o corpo dele ia para o sepulcro, para o lugar onde os mortos jaziam. Porque ele só via a morte na frente dele. Porque o corpo dele estava enfermo. E quando o corpo está enfermo, querido, nós somos paralisados. Porque nós temos total consciência de que nós não somos nada. Ai de nós se não fosse o Senhor. Porque nós não somos nada. É impressionante quando a gente vai ao hospital e a gente entra sem poder nenhum. Talvez você é muito bom para dialogar. Talvez você seja muito bom, uma pessoa muito boa para resolver situações. Mas diante da enfermidade, diante da doença, nós não temos poder nenhum. A gente se entra no hospital e a gente entrega a vida para o Senhor. Porque diante só o Senhor pode fazer. Não é verdade? A gente vê que a gente não é nada. E infelizmente, muitas pessoas não conhecem a Deus. Muitas pessoas dizem que amam a Deus, mas verdadeiramente não se entregam a esse Deus. Alguns, na hora da dor, na hora da dificuldade, até faz uma oração maior, uma oração melhorzinha, como dizem por aí. Senhor, preciso da tua cura. Senhor, tu és o Deus que cura, né? Mas a verdade é, querido, é que somente diante da fragilidade do nosso corpo é que nós reconhecemos quem nós somos. Essa é a verdade. A verdade é que como Paulo diz que ele está fraco, aí sim é que ele é forte. Porque é a hora que ele diz, Senhor, nada posso fazer, mas o Senhor pode fazer por mim. E muitas das vezes o Senhor tem colocado nas nossas vidas, ou pessoas próximas ao nosso redor, as enfermidades, para que a gente mais uma vez venha entender o propósito de Deus. Para que eu e você venhamos a declarar que Ele é Deus, que Ele é Deus que faz e Ele é Deus que cura. E muitas das vezes, querido, nós temos nos calado. A verdade é essa, que nós nos sentimos fracos, nós não vemos tantos milagres como nós contemplamos no Antigo Testamento, no Novo Testamento.
E nos dias atuais, a gente se cala, porque a gente tem medo do que vai acontecer. Imagina se eu orar por ela e ela não ficar curada. Então eu não vou fazer isso. E a palavra de Deus diz que nós não podemos ser assim. Que nós, homens e mulheres chamados pelo Senhor, temos o propósito de levarmos o nome do Senhor sobre toda enfermidade. Porque Ele já nos curou. Aleluia! Porque através da cruz o Senhor nos resgatou. E a palavra do Senhor, eu quero que você abra comigo em Tiago 5. Pode passar o slide, por favor. Ela nos dá algumas instruções. Tiago, capítulo 5, lá no Novo Testamento. Capítulo 5, Tiago, capítulo 5, do versículo 13 ao 15. Amém, querido? Estou ouvindo algumas bíblias folheando. Amém. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e este faça uma oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Aleluias! E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, e serão perdoados. Aleluias! Queridos, o Senhor está nos dando uma direção aqui. O Senhor está nos falando para orarmos, para clamarmos a Ele. Se tem alguém sofrendo, ore. Se tem alguém alegre, louve. Mas se alguém precisa, clame. Essa é a nossa posição. Não sou eu que curo, não é o pastor que cura, não é o bispo que cura, não é o Mark Mordói que cura, não é o pastor que cura. É o Senhor Jesus, aleluias. É o Espírito Santo de Deus que tem todo o poder. E é Ele que está sobre nós nessa noite. É Ele quem faz. É Ele. Nossa posição é orar. Nossa posição é estar diante de um Deus que faz. O Deus do impossível. O Deus que quer curar além daquilo que os nossos olhos podem ver. Além daquilo que os médicos podem fazer. A minha tia, querido, ela estava em estado terminal de câncer. Um câncer no intestino. Aonde os médicos falaram, leva ela para casa, para ela falecer com a família. Porque aqui nada mais nós podemos fazer por ela. Querido, quanta dor é ver uma pessoa sofrendo. E através da vida da minha tia, nós contemplamos o poder do Senhor e o propósito de Deus. Porque em todas as doenças o Senhor tem um propósito, amém? Ver a Deus, manifestar a graça sobre Deus, ser salvo, amém? Muitos propósitos. E a minha tia ali em estado terminal de câncer, o pastor impôs a mão sobre ela. E a minha tia, querido, deu 2 piruetas, e caiu na cama. Houve uma manifestação demoníaca ali. E quando a minha tia caiu na cama, a cura de Deus
foi restabelecida na vida dela inteira. No corpo, na alma e no espírito. Queridos, a minha mãe, a minha avó que estava lá, eu não estava lá naquele dia, conta que após a oração, coisa de 20 minutos depois, ela pediu o primeiro prato de comida em 6 meses. E nunca mais ela teve nenhuma sequela. Já fazem mais de 14 anos isso. Para a glória de Deus. Porque é o Senhor, o nosso Deus, quem cura, quem faz. Queridos, nós não podemos pegar um diagnóstico do médico e aceitar ele. Nós precisamos entregar ele para o Senhor e falar: Senhor, Tu és o Deus que faz. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é aquele que faz o cego ver. Faz na minha vida, Senhor. Restitui a minha vida. Queridos, eu tenho um diagnóstico que confunde todos os médicos, que é a esterilidade. E os meus filhos estão aí para a glória de Deus. Queridos, quantos de nós já passamos por frustrações porque nós aceitamos o diagnóstico do médico e nós guardamos na gaveta. E nós não colocamos sobre o altar e nós não clamamos ao Senhor. Mas chegou o tempo de nós não esperarmos, mas de nós nos posicionarmos. De nós clamarmos pela cura. Diante desse propósito, que termina amanhã, porque a minha amiga vai fazer cirurgia amanhã às 2h da tarde. Eu tenho falado para o Senhor: Senhor, a nossa vida não está diante de médico. A nossa vida não está diante de um laudo. A nossa vida está diante do Senhor dos Senhores. Diante de um Deus que é capaz de ir além daquilo que nós temos como prova. Faz, Senhor. Faz na nossa vida. E eu creio sim, querida, que o Senhor usa o médico, que o Senhor usa a cirurgia. Eu creio. Porque foi o meu Deus que deu inteligência. Porque foi o meu Deus que fez. Amém? Eu creio. Existem grandes médicos que são grandes homens de Deus. São homens cheios do Espírito Santo. Eu creio. Por isso eu falei para ela, querida, não confie em médico. A sua confiança não está no diagnóstico. A sua confiança está em Jesus. O nosso Deus que cura. E ela tomou posse disso e ela falou: o que eu tiver que enfrentar, eu vou enfrentar. Porque quem vai na frente é o Senhor. Querido, quem vai na tua frente é o Senhor. Quem vai na tua frente é Jesus. Aleluias. Mas nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos ter nenhum tipo de medo, nenhum tipo de melindre, para Satanás vir e sobrepor sobre nós uma acusação, para que ele venha roubar a nossa cura. Porque quando nós fugimos do poder de Deus, nós estamos dando brecha para Satanás roubar a essência de Jesus na nossa vida. E a essência de Deus, querido, é porque Ele é o Deus que faz. E todos os dias nós temos que estar vigilantes quanto a isso. Porque o que Satanás quer fazer sobre a igreja do Senhor nos últimos dias é dizer que nós cremos em um Deus que não cura mais. Satanás está o tempo todo nos nossos ouvidos dizendo: Deus não pode fazer isso por você. Essa causa não é de Jesus. Essa causa é natural, é dos médicos. Chegou o tempo, querido, de primeiro você colocar na mão de Deus, para que o Senhor venha te direcionar. O ano passado, a filha do bispo, a nora do bispo Carlos Alberto, que pregou aqui, o filho dela estava com uma hérnia intestinal. E ele era bebê, ele tinha 1 ano e pouquinho. E aí ela pegou aquele diagnóstico e a primeira coisa que ela fez, ela entregou no altar do Senhor.
E ela clamou ao Senhor. E ela falou: Senhor, o que for necessário, eis-me aqui. Mas envia, Senhor, portas abertas, aonde o meu filho vai passar e o meu filho será curado. E aí, querido, com aquele laudo, e ela é muito conhecida, todo mundo falou: olha, eu conheço o melhor médico lá em Friburgo. Ela foi a Friburgo. E aí a outra: não, o melhor médico não é o de Friburgo. O melhor médico é o do Rio de Janeiro. E ela foi ao Rio de Janeiro. Aí ela falou: gente, isso está errado. Se eu entreguei primeiro para o Senhor, eu não tenho que ouvir vozes. Eu não tenho que ouvir pessoas. Eu tenho que ouvir o Senhor. Porque quem vai fazer é o Senhor. Aí ela disse que ela falou: eu vou no meu médico. Eu vou no médico aqui do lado. E Deus há de fazer. E ela disse: Senhor, ela disse que orou e falou: Senhor, quem vai fazer a cirurgia do meu filho é o Senhor. Eu sei, Pai, que Tu pode prover o melhor dos melhores. E eu quero o melhor dos melhores. Aí ela disse, querido, quando ela entrou no consultório pela terceira vez, o Senhor disse para ela: sai daqui. Aqui não é o lugar que eu te mandei vir. Com a consulta na hora marcada, pela terceira vez em Niterói. Já em Niterói, outra cidade. Ela falou que na mesma hora ela não sentiu paz. Deus falou: pega o teu filho e sai daqui. Ela, na hora, pegou o filho dela e foi embora. Quando chegou na casa dela: e aí, vai ser esse o marido dela? Ela: não, não vai ser esse. Porque ainda não é o tempo do Senhor. Mas o meu Deus, Ele vai fazer o melhor. E aí, querido, mais uma vez ela foi lá, disse que marcou um neurocirurgião e foi. E quando ela entrou no consultório, estava tocando um louvor. Ela falou: ô Jesus, já é um sinal. Com criança, a mãe fica tão debilitada, né? Não é verdade, gente? A gente sofre mais do que a necessidade do filho. E aí ela conta no testemunho dela que pela quarta marcação de médico, o Senhor ali confirmou. E o médico falou: mãe, isso será uma cirurgia simples, nós vamos estar com você o tempo todo. Eu vou te explicar tudo, como vai acontecer. Ela falou que parecia que o céu se abriu. E ela viu a glória de Deus descendo sobre aquele lugar. E ela falou: meu filho vai tomar anestesia geral, mas o meu filho vai estar na mão do Senhor Jesus. Oh Deus, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa, querida, é quando nós confiamos em Deus. Que coisa maravilhosa é quando nós deixamos Deus fazer por mim e por você. Que coisa maravilhosa é contar com Deus que cura. Amém? Porque o Senhor faz. E nós não podemos nos esquecer de quem é o Senhor. Amém? E aí, queridos, assim como essa mãe, com tantos anseios, com tantas frustrações, eu quero dizer para você que o nosso Deus nos coloca numa posição de oração, porque Ele nos livra. Amém? Você toma posse disso? Você crê que o Senhor, Ele salva-me, Senhor? Você pode clamar a Ele: salva-me, e o Senhor te salva? Quantos livramentos nós temos? Infinitos. Em que nós muitas das vezes nem sabemos que fomos livrados. Mas em todos o Senhor nos livra. Como é tremendo, querido, contemplar a salvação do Senhor no momento em que nós nos posicionamos em oração. Quantos de vocês já tiveram essa experiência? Amém, glória a Deus. Isso é posição de oração. Então o Senhor, nós podemos clamar a Ele: livra-me, Senhor. Volta, por favor. Salva-me, Senhor, e guia-me, Senhor. Amém? Assim como Davi, assim como essa mãe que eu acabei de dar o testemunho, assim como nós precisamos fazer todo o tempo, seja para os nossos familiares, seja para a nossa própria vida. Nós precisamos nos posicionar em oração. A oração inclui louvor, confissão, a súplica e o testemunho. Eu creio nessa oração, amém? Essa posição está sobre a tua vida nessa noite, querido.
Essa posição está sobre você e sobre as enfermidades? O nosso Deus é um Deus que cura. Jesus sofreu no Getsemane. Jesus sofreu naquela cruz por amor a você, para te trazer cura, para trazer cura àquele que precisa. Mas nós precisamos que a nossa posição seja uma posição de vida de oração, de vida com o Pai. Porque a unção que está aqui hoje, a unção que está sobre a minha vida, sobre essa igreja, sobre a Igreja Metodista de Santa Cruz, é a unção de cura. Eu não posso deixar de pregar sobre um Deus que cura, porque é Ele quem faz, porque é Ele que tem todo o poder. Aleluias. Nós somos meros agentes do Senhor, mas é Ele quem cura. E nós, como igreja do Senhor nessa terra, não podemos deixar de pregar. E o outro slide que ele botou já diz que pode mudar. A vida machuca. E Jesus? E eu e você temos essa posição. Próximo slide. Eu tenho em Deus que cura, que restaura, que transforma, me perdoa e me protege, me faz descansar, me justifica, me ajuda, me ama e me dá vida e me chama de aleluias. Esse é o Senhor que te cura. Muda para mim o slide. A palavra de Deus diz, querido, que o povo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, buscavam um lugar de cura. Eles buscavam no Antigo Testamento os bálsamos, buscavam Gileade e muitos outros, porque ali havia cura. No Novo Testamento, o povo buscava o tanque, porque o tanque, quando as águas se mexiam, havia cura. E hoje, será que as pessoas não estão trocando o lugar de cura? Será que nós não estamos pagando o preço em busca de médicos, de hospitais, e esquecendo que o lugar de cura é aqui? Oh, xerê, cantaramanás. Há um bálsamo em Gileade. Há um bálsamo em Gileade. Há um bálsamo de cura sobre este lugar. Porque aonde o Espírito de Deus está, ali a cura, a manifestação. Queridos, quando nós tomamos posse de quem é Jesus em nossas vidas, acontece algo sobrenatural. Porque o sangue de Jesus, ele vem sobre as nossas vidas. E esse sangue é um sangue tão escarlate, é um sangue tão vermelho, é um sangue tão puro, é um sangue que traz a cura de Deus. É um sangue que vai lavando o nosso corpo físico, e ele vai tirando toda a enfermidade, e ele vai colocando os órgãos sobre a posição de uma poderosa mão, que é a mão do Senhor. É um sangue que vai nos neutralizando de toda e qualquer doença, porque esse sangue tem poder. Aleluia. Oh, xaracantaramanaias. Nós precisamos nos posicionar diante dessa cura nessa noite, querido. Porque você vai receber essa unção da cura. Porque você vai ter para dar.
Porque quando nós somos curados pela glória de Deus, por esse sangue poderoso, o Senhor nos leva a sermos testemunhas de quem Ele é. E Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que cura. E eu quero que você, querido, que tem uma enfermidade hoje, mas eu quero dizer para você que hoje o nosso clamor é diante de um Deus que vai além, amém? Mas eu quero orar primeiramente por aqueles que precisam de uma cura física. Enquanto eu buscava o Senhor dizia: não deixe de pregar sobre aquilo que eu posso fazer. E o Senhor falava ao meu espírito: eu não deixei de fazer milagres. O meu povo é que hoje deixou de crer. Isso foi muito forte. Porque quem faz a cura é o Senhor. E eu quero que você venha ao altar de Deus rapidamente, querido. Não se demore. E eu quero que você se posicione ao altar do Deus. E você vai colocar a mão, se você for possível, amém? Sobre essa região. Se é o teu útero, se é o teu estômago, se é a sua cabeça, se é a sua coluna, você vai se abraçar. Se for os seus ossos, dores nos ossos, o mal, né? Desse século. As enfermidades, queridos, elas precisam estar diante do Senhor. Se você tem uma doença de pele, se você tem uma doença que é condenada pelos médicos, e eu quero dizer para você, querido, que hoje a unção de cura que o Senhor quer fazer sobre este lugar, o Senhor quer que todos conheçam a Igreja Metodista de Santa Cruz e diga: ali é um lugar de cura, ali é o bálsamo de Gileade. Eu quero que você também venha representar alguém, mas você tem que ser específico. Então você vai fazer assim com as mãos, porque não é para você. Porque o Senhor hoje Ele vai te ungir para você levar e você tocar na vida dessa pessoa, amém? Então eu quero que você venha para o altar do Senhor também, que eu quero orar por você. Se você tem uma doença, se você está sofrendo nesse momento de alguma enfermidade, você vai trazer ao altar de Deus. Diante do diagnóstico dos médicos, diante da sua causa, você vai trazer ao altar do Senhor. Mas se você precisa que uma vida seja alcançada por essa cura, querido, você vai colocar as suas mãos em posição e você vai dizer: Senhor, derrama essa cura hoje. Porque nós somos intercessores e nós vamos levar essa cura, amém? Porque a unção de Deus está sobre a nossa igreja. Porque o Espírito Santo passeia entre nós. Oh, xarecantaramanais. Convidar o ministério de intercessão para vir aqui, por favor. O ministério de louvor vai estar adorando ao Senhor. Querido, seja específico com Deus. Eu quero que você ore ao Senhor. Clame ao Senhor. Clame a Ele pela salvação. Fala: Senhor, me guia. Senhor, me livra. Porque o Senhor quer ouvir a sua oração. Antes mesmo, querido, de eu orar, eu quero que você ore. Porque você está diante dos médicos dos médicos. Você está diante do Senhor dos senhores. O Senhor que cura todas as doenças. O bálsamo de Gileade está aqui nessa noite. Oh, xerecantaramanasuri cantaramanaias. Aqui, querido, na palavra do Senhor, Ele diz que o óleo, ele é um sinal de que quando o óleo era derramado, havia cura. As enfermidades expostas de pele, passava o bálsamo e o bálsamo era curado. O óleo tem esse simbolismo de cura. Oh, xere manassurias. E é por isso, querido, que nessa noite você vai receber essa unção com o óleo.
Porque o olho do Senhor, o óleo que cura, estará sobre a tua vida. E o Senhor te curará. E o Senhor vai te livrar dessa doença. E o Senhor vai te guiar. Porque Ele é o Deus que faz. Oh, xerecantaramanasuri cantaramanachais. Não tenha medo, querido, de pedir ao Senhor, não, peça. E acalma o meu pensar. Oh, xerecantaramanaias. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Querida, a palavra de Deus diz que louvor, Ele cura. És tudo para Oh, xerecantaramanachaias. Há uma unção de cura sobre a voz. Há uma unção de cura sobre os instrumentos. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escuta. Receba o toque do Espírito Santo te tocando. O ministério de louvor vai estar tocando. E a sua vida estará sendo curada. O ministério de intercessão vai estar tocando agora sobre você. E você vai receber essa cura. Recebe a cura. Curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é Impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo
Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Senhor Jesus, a nossa posição é entregar a Ti. E hoje, Senhor, com um ato de fé, nós estamos no Teu altar, com a nossa dor, mas nós sabemos que a Tua palavra não mente, e a Tua palavra nos diz que Tu és o Deus que cura. Por isso, Espírito Santo de Deus, derrama a Tua cura sobre nós. Derrama, Senhor, a Tua cura. Porque precisamos de Ti. Porque sem Ti nada somos, Senhor. Oh, xere cantara labassuri cantara lamanachara labassurias. Ere cantara manassuri cantara baixaia de cantara manaias. A cura de Deus, a cura do Senhor. Recebe a cura, recebe o selo do Senhor sobre a tua vida. Recebe a unção de cura sobre a tua vida. Oh, xerecantara labassuri cantara lamanachara labassurias. Oh, xerecantara lamanaias de cantara bassurias. Impossível para ti, nada é impossível. Da cabeça à planta dos pés agora, o Senhor está te restabelecendo. O Senhor está declarando cura, cura, cura. Oh, xere cantaramanaias. O meu mundo em tua oh, xere cantarabassurias. Há uma unção, há um bálsamo, há um bálsamo, um bálsamo. Oh, xerecantarabassurias. Oh, xerecantaramanaias. Queridos, olha aqui para mim quem já terminou a oração. Recebe a tua cura e guarda ela assim. Fala, é minha. O Senhor me deu. E eu contarei os feitos do Senhor. E eu declararei que foi o meu Deus quem fez isso. Porque o seu Deus, o meu Deus, é o Deus que cura. É o Deus que te curou nessa noite. É o Senhor que te curou, amém? Você crê na sua cura, querido? Então quero que você levante as suas mãos e dê um glória ao Senhor e fala: Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é bom. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me curou. Porque eu sei que a sua misericórdia dura para sempre. E eu vou testemunhar dos feitos do Senhor na minha vida e na vida do meu próximo. Vamos dar uma salva de palmas a esse Deus que cura. Oh, Pai. Oh, Deus. Senhor, a Ti, ó Deus, somente a Ti. Senhor, somente a Ti toda honra. Somente a Ti, ó Deus, toda glória. Porque Tu és o Deus que cura.
Oh, xerecantramanachaias. Há uma unção sobre este lugar, querido. E você não pode ser um mero espectador. Você tem que receber. E o Senhor está aqui falando mais ao meu coração. Muitos de nós temos um chamado de sermos instrumentos de cura. O Senhor fala sobre os dons de cura. Pessoas que eram enfermas, pessoas que houve grande cura na vida dessas pessoas. Pessoas que foram curadas de doenças impossíveis aos olhos humanos. E que hoje estão aqui. Pessoas que foram chamadas para terem o dom da cura e não estão exercendo. Porque tem medo. Querido, eu quero orar por você. Por você que está com a mão mirrada. E que não tem levantado a sua mão com autoridade. Oh, xerecantaramanaias. Às vezes o Espírito de Deus fala assim: ora. Ora por cura. Levante a sua mão. E use com autoridade a sua mão. Mas você tem se calado por medo, por insegurança. Eu quero orar por você que não tem exercido o dom de Deus, que não tem exercido o chamado do Senhor de orar por enfermos, para que o Senhor te posicione nessa noite. Amém? Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, declarar no céu e na terra que a tua vontade ela vai ser estabelecida, porque os teus desígnios sobre as nossas vidas, o teu chamado, nós faremos na autoridade do nome do Senhor. Ó Deus, nada nem ninguém poderá impedir o teu agir sobre nós, porque como igreja do Senhor nessa terra, nós faremos aquilo que o Senhor nos aprova. E nós seremos aprovados diante de Ti. Senhor Jesus, dai-nos sabedoria. Dai-nos, Senhor, discernimento espiritual, para nós erguermos as nossas mãos. Mas jamais permita, Senhor, que nós venhamos a nos calar, porque a obra é Tua. Porque quem gera a cura é o Espírito Santo. Por isso, Senhor, nós entregamos a Ti, Senhor, os nossos dons e os nossos talentos. E nós clamamos a Ti. Cura-nos, Senhor. Sela-nos, ó Deus. Oh, xere, canta, ramanachara, lavasturi, canta, lavachara, lavanaias. Querido, o Senhor vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Você vai tocar em corpos sujos, em corpos enfermos, em pessoas enfermas, e elas serão curadas para a glória de Deus. Aleluia. Porque você, oh, xerecantaramanaias, a unção que está sobre você, Aricantaramanias, é uma unção de cura. Oh, querido, recebe o teu ministério. Recebe aí o teu chamado. Recebe. Porque você vai ser um grande intercessor. Homens e mulheres de Deus que gostam de orar, que são intercessores fiéis, impõe as mãos e declare que Jesus Cristo faz, porque Ele faz. E eu quero pedir para que toda a igreja fique de pé nesse momento. Querido, o Senhor não quer que você seja um mero espectador dEle. O Senhor nessa noite, Ele é um Deus que cura. Ele é um Deus que faz. E nós temos visto sobre a humanidade os feitos do Senhor, amém? Mas eu quero dizer para você que você não vai entrar e você não vai sair deste lugar como você chegou. Talvez a sua carne, o seu corpo físico não está precisando de uma cura.
mas o seu coração está amargurado. A sua mente está cativa, Satanás. E você precisa receber essa unção, porque quem faz é o Senhor Jesus. Eu quero que a igreja, todos, levantem as suas mãos. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos render a Ti, Senhor, a nossa vida nessa noite. E declarar, Senhor, que nós somos curados, que nós temos um corpo sarado, que nós temos uma mente renovada, que o nosso corpo emocional e o nosso corpo físico está ligado no céu e na terra. Senhor, em nome de Jesus, derrama, Senhor, o Teu bálsamo sobre nós. Derrama, Espírito Santo. Nós queremos sair daqui renovados por Ti nessa noite. Nós queremos sair daqui, Senhor, cheios de Ti. Cheios do Teu Espírito Santo. Aleluias. Oh, Xaracantaramanasurias. Da cabeça à planta dos pés, Senhor, vai restabelecendo, Senhor, as nossas vidas no Teu altar. Oh, Pai, livra-nos, salva-nos e guia-nos, ó Deus, nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, Senhor. Livra-nos, salva-nos e guia-nos, ó Deus, nessa noite. Nós Te louvamos e Te adoramos nessa noite e Te damos uma salva de palma, porque Tu és o único merecedor de toda honra e de toda glória. Aleluias. Aleluias. Oh, glórias. Aleluias. Querido, olha para esse rosto que está ao seu lado. Sente o cheiro da unção, o bálsamo, esse cheiro de óleo precioso. É unção de cura. Até aqueles que lá estão, porque o meu Deus é o Deus que faz. A palavra de Deus diz que Ele faz além daquilo que pedimos. E nós sabemos, querido, que nenhum apelo é mais importante do que aquele que confessa o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. E nessa noite eu quero perguntar se existe entre nós alguém que está afastado, que está enfermo, estava distante e hoje quer entregar a sua vida ao Senhor publicamente. Quero que você levante as suas mãos, eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração específica pela sua vida. Quero orar por você que quer se entregar ao Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu sei que só Tu és Deus na minha vida. Quero orar por você, eu quero que você levante as suas mãos, se você estiver no banco ou se você estiver aqui na frente. Esse é o momento de você se entregar a esse Deus. De você fazer essa confissão e dizer: eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Muitos, querido, querem um milagre, mas não se posicionam diante desse Deus que cura. Eu amo tanto esse Deus, e quando eu estava orando eu falei: Senhor, muito obrigada, porque as Tuas misericórdias duram para sempre. Porque às vezes nós não merecemos, mas o Senhor é tão misericordioso. Ele ama tanto as nossas vidas que Ele vem e nos cura. A gente ouve tanto testemunho de pessoas que são curadas, mas que não permanecem na casa de Deus. Tantos testemunhos de pessoas que buscam a cura, encontram a cura, mas não aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu quero dizer para você, querido, que essa noite é a noite de você se posicionar e dizer assim: Senhor, eu não me envergonho de Ti. E eu quero confessar ao Senhor como o Senhor da minha vida. Quero que você levante a sua mão, que eu quero orar por você. Eu não sei qual é a sua necessidade, qual é a sua dor, qual é a sua doença. Pode ser doença da alma, doença física, mas eu quero dizer para você que existe um Deus que pode te curar. Ele é o único que pode te libertar. E eu quero orar por você. Amém? Estão todos salvos?
Pergunte para o seu irmão ao seu lado: você já aceitou Jesus publicamente? Ai, 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 hein? Olha o óleo precioso aí, amém? Amém, querido? Que o Senhor verdadeiramente nos cure. Eu quero que você coloque as suas mãos aqui. Eu vou fazer a última oração para a gente levar para casa esse bálsamo, amém? De cura. Que o Senhor te use muito e que você conte os feitos do Senhor, amém? Senhor, muito obrigada, Senhor, por essa noite de cura. Por essa noite, Senhor, onde o Espírito Santo de Deus, Ele agiu com poder e glória. Obrigada, Senhor, porque cada vida, Senhor, que se colocou na posição hoje de ser um servo, de ser um instrumento em Tuas mãos, eu sei que Tu usará. Que cada um que entrou neste lugar não saia como chegou. Que todos saiam, Pai, livres. Que todos saiam salvos para a glória de Deus. Senhor, nós guardamos aquilo que o Senhor nos deu essa noite. E com a certeza da fé, nós declaramos que somos, Pai, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus. Nós temos uma vida para Jesus aqui. Dá uma salva de palmas. Bate mais forte, uma vida para Jesus.